Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Grande parte da estrutura econômica, o estilo de vida que a humanidade adotou se baseia no uso do petróleo e do gás como importantes fontes de energia. O problema é que a cada dia o volume dos resultados da queima desses combustíveis fica mais insustentável. Após milênios de equilíbrio, a natureza agora não tem mais como absorver todo esse volume de poluentes que recebe. E todo mundo sabe, quando a gente fica no vermelho, uma hora vem a cobrança. Pensando nisso e também no fato de que o petróleo um dia vai acabar, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o FJM, estuda novas formas de produzir biocombustíveis de segunda geração, feitos a partir dos resíduos de algumas plantas. Com apoio da FAPEMIG e do CNPq, os pesquisadores de Diamantina querem desenvolver tecnologia nacional para a produção de bioetanol a partir da cadeia de produção do biodiesel. Como afirma o nosso entrevistado, o professor Alexandre Soares dos Santos, doutor em bioquímica, pesquisador dessa linha e com quem eu conversei por telefone. Biocombustíveis, na realidade, ele se agrupa num elenco maior de possibilidades, fontes energéticas renováveis, que podem vir a ser substitutas para a energia fóssil, né? Basicamente aquela que é derivada de petróleo. O consumo de combustíveis fósseis, ou derivado de petróleo, ou carvão, na velocidade que está existindo, está transformando, vamos dizer assim, a nossa atmosfera e, por conta disso, todo o nosso ambiente terrestre em um local que, em curto período de tempo, ele vai se tornar quase que inabitável. Toda a mobilização que for possível, no sentido de se encontrar alternativas viáveis para substituir a utilização de petróleo, ou mesmo para poder captar e fixar o CO2 atmosférico, ela tem que ser implementada o quanto antes. Quanto ao entendimento de que a exploração dessa fonte energética, que polui menos que a tradicional, possa ser um risco à produção de alimentos, segundo o professor Alexandre Soares, isso já foi superado. O entendimento amadurecido é o seguinte: a partir do momento que é utilizar de matérias-primas ou biomassas vegetais que não tem uma relação direta com aquelas que são consumidas como alimentos, você resolve essa questão. Então isso é verdade para a cana-de-açúcar e é verdade também para qualquer biomassa vegetal residual. Então resíduos agroindustriais podem ser também utilizados para a produção de etanol. Então, o que é conhecido como álcool de segunda geração. Então alguns países, como Estados Unidos, Japão e alguns poucos na Europa, já começaram a produzir álcool a partir de resíduos lignocelulose em escala piloto. O Brasil, basicamente, ele tem comprado tecnologia. Então, ele não produz ainda esse álcool de segunda geração em escala comercial. No entanto, algumas empresas da área de energia já começam a testar essa tecnologia, mas importada. Ainda não existe produção comercial de etanol de segunda geração no mundo. Né? O que existe são escalas ainda experimentais mesmo, que a gente chama de planta piloto. Os biocombustíveis são divididos em 3 gerações. Os de primeira são feitos diretamente das plantas que têm açúcar e seu processo de produção é mais simples e mais barato. Os de segunda são feitos de resíduos orgânicos vindos de processos industriais, que no caso do etanol os especialistas chamam de fibras ou biomassas lignocelulósicas, e exigem um processo mais complexo. Pode até parecer complicado, mas não é não. Nas minhas atividades de pesquisa, eu trato da transformação desse material lignocelulósico em etanol, utilizando resíduos agroindustriais, em especial os derivados da cadeia produtiva do biodiesel. Alguns resíduos são tóxicos. É o caso, por exemplo, da extração do óleo da mamona ou do óleo de pinhão-manso. Então, se essas oleaginosas forem utilizadas para a produção de biodiesel, esse resíduo sólido, que é chamado de torto, não pode ser, por exemplo, consumido por animais. Se você aproveitar esse resíduo transformando em álcool, você agrega valor, produz um outro combustível, que é o álcool, que pode inclusive realimentar a cadeia do biodiesel, já que o álcool é um insumo da indústria de biodiesel, você minimiza a geração de rejeitos. Eu vejo da seguinte maneira: os biocombustíveis, seja o hidrogênio, que também pode ser produzido de biomassa, o biobutanol, eles são alternativas, mas eles não são solução para o problema atrelado à questão do petróleo, do efeito estufa, ou da questão do mercado, porque eles não poderiam, sozinhos, atender a demanda mundial. Ele é mais um ator dentro desse cenário, então ele tem que existir
junto, por exemplo, com a energia eólica, solar, de energias que sejam sustentáveis. E ainda existem os combustíveis de terceira geração feitos a partir de algas. Quanto às pesquisas da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, a expectativa de Alexandre Soares agora é de que até março de 2012 sua universidade possa ser autorizada a criar o primeiro programa de doutorado de biocombustíveis do estado de Minas Gerais, provavelmente o primeiro do Brasil. Ele disponibiliza seu e-mail para outras informações técnicas e acadêmicas. alexandre.soares@ufvjm.edu.br. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este é o Ondas da Ciência, fapemig.wordpress.com. Até a próxima.